Bom, nós vimos então que a entalpia ou a variação na entalpia de um determinado processo está associado com as trocas de calor que acontecem entre o sistema e a vizinhança quando essa troca de calor ocorre sob pressão constante, ou seja, a pressão externa que está agindo sobre o sistema, ela não muda. Então, nesse momento, eu acho que cabe a gente perguntar o seguinte: por que reações químicas absorvem ou liberam calor? Então, a gente viu nos casos passados que a entalpia associada a um ganho ou perda de calor, isso faz bastante sentido quando você tem dois corpos com temperaturas diferentes. Então, você tem um corpo com uma temperatura mais alta, o outro com uma temperatura mais baixa. É natural pensar que eles vão trocar energia na forma de calor, sendo que o corpo mais quente vai perder calor, ou vai ceder calor para o corpo mais frio. Agora, numa reação química, em geral, a reação pode estar em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, os reagentes podem estar todos na mesma temperatura do ambiente, né, em frascos separados. No momento que você mistura esses reagentes, pode estar acontecendo uma troca de calor. Depois que a reação acontece, depois que você mistura os reagentes, pode haver uma troca de calor no sentido que a reação ganhe energia na forma de calor, ou seja uma reação endotérmica, ou que uma reação ceda energia na forma de calor para a vizinhança, que seria uma reação exotérmica, né? E a questão é, se os reagentes e os produtos estavam à mesma temperatura ambiente no início da reação, o que faz com que exista uma liberação ou uma absorção de calor à medida que a reação química acontece? Então, a explicação para isso é que existem quebras e formações de ligações químicas. Ou seja, à medida que uma reação química avança, algumas ligações são quebradas, algumas ligações são formadas, e a quebra de ligações, ela envolve energia, ela envolve entalpia, se ela for feita a pressão constante. Para que eu consiga romper uma ligação, para que eu consiga quebrar ela, eu preciso fornecer energia para o meu sistema, ou fornecer entalpia. Quando uma ligação ela é formada, em geral, existe uma liberação de energia e de entalpia dentro daquele sistema. E o balanço, se eu estou quebrando mais ou se eu estou rompendo mais ligações, o saldo dessa matemática vai determinar se a reação como um todo vai ganhar ou ela vai perder calor, certo? Então, a gente pode dar alguns exemplos, começando aqui com o gás cloro, né? A molécula de cloro é uma molécula Cl2, nós vimos isso lá quando a gente tratou de ligações covalentes, de moléculas covalentes. A gente sabe que a estrutura de Lewis para essa molécula do cloro é essa daqui. Então, a gente sabe que se eu quiser romper essa ligação aqui, se eu quiser quebrar essa ligação, eu preciso fornecer energia. Se esse processo for feito sob pressão constante, eu vou ter uma entalpia necessária para quebrar essa ligação. Então, se eu pegar 1 mol de moléculas de cloro e eu romper a ligação de todas elas para formar 2 mols de átomos de cloro, agora eles estão separados, por isso que tem esse 2 aqui, a energia, a entalpia necessária é da ordem de 242 kJ, ou seja, eu preciso deste montante de entalpia para conseguir romper a ligação no cloro em 1 mol de cloro. É claro que se eu tiver o dobro de moléculas, o dobro de espécies químicas e eu quiser romper as ligações entre elas, é claro que eu vou formar o dobro de produto e isso vai requerer o dobro de entalpia, o dobro de energia fornecida na forma de calor para esse sistema, certo? Então, como isso aqui era a quantidade por 1 mol de cloro, eu posso dizer que isso daqui é a propriedade por mol, ou seja, é a entalpia necessária para quebrar 1 mol de ligações do tipo ClCl, certo? Isso é uma informação que é muito útil para a gente fazer a previsão do saldo numa reação química. Outros exemplos, né? O cálculo para o hidrogênio. Então, se eu romper 1 mol de ligações de moléculas de hidrogênio, formar átomos de hidrogênio separados, a energia requerida para isso é 436 kJ. Ou seja, eu também posso dizer que isso aqui é uma propriedade por mol. Cada mol de hidrogênio vai requerer esta quantidade de entalpia para que as suas ligações sejam rompidas. Reparem que esse valor aqui do hidrogênio é maior que o valor do cloro. Ou seja, a ligação química na molécula de hidrogênio ela é uma ligação mais forte, certo? Ela precisa que mais entalpia seja fornecida para que ela seja rompida. Ou seja, com 242, 250 kJ, eu consigo romper ligações no cloro, mas eu não consigo romper o mesmo número de ligações
em uma amostra composta por hidrogênio. Ou seja, estas ligações do hidrogênio, elas são mais resistentes à quebra comparativamente às ligações no cloro. Se a gente pensar em moléculas que têm um número maior de ligações, a gente pode fazer uma contabilidade para determinar entalpias de ligação um pouco mais complexas. Então, por exemplo, no caso do metano, né, nós temos 4 ligações CH que são idênticas. Vocês lembram bem que esse metano aqui ele tem um arranjo tetraédrico, cada átomo de hidrogênio está localizado no vértice, em um dos vértices do tetraedro. Então, essas ligações aqui, elas são completamente equivalentes umas às outras. Ou seja, se eu fizer o fornecimento de calor a pressão constante, o fornecimento de entalpia para esse sistema para quebrar todas essas ligações, ou seja, quebrar essa, quebrar essa, quebrar essa e quebrar essa em todas as moléculas, a energia, a entalpia requerida é da ordem de 1660 kJ, né? Agora, a gente sabe que o número de ligações quebradas aqui é 4 por molécula. Então, se eu quebrei 1 mol de moléculas de metano, eu quebrei, na verdade, 4 mols de ligações CH no metano. Ou seja, eu posso concluir que o ΔH da ligação CH no metano, ele é 415 kJ por mol. Ou seja, isso daqui é requerido para cada ligação CH no metano. Não é muito diferente do valor do hidrogênio, mas o hidrogênio continua um pouquinho mais forte. Então, apesar do número reduzido de elétrons da molécula de hidrogênio, essa é uma ligação consideravelmente forte entre as ligações simples que existem para moléculas covalentes pequenas. É uma ligação consideravelmente forte pelo número reduzido de elétrons que existe ali.